Olá, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Aliás, construção de personagens, corpo, saúde e emoção, certo? A gente o aprofundamento, corpo, saúde e linguagens, construção de personagens, corpo e emoção. Eu estou misturando tudo hoje, hein? Vamos lá. Eu pedi ontem para vocês uma leitura para hoje, porque hoje nós temos uma professora aqui muito especial comigo, que é a Mafê. Olá, Mafê. Bom dia, Deia. Obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal da segunda série. É um prazer sempre estar com todas e todos vocês. Essa aula sobre construção de personagens hoje está muito especial, porque a gente vai abordar um assunto que faz parte da vida cotidiana de todos nós, não é, Deia? E embora relacionada aí, né, numa reflexão a partir do conto O Espelho de Machado de Assis, mas isso ainda continua, né? É um tema atemporal, certo? É isso mesmo. Então vamos lá. Objetivos da aula para vocês: reconhecer, valorizar, fruir e produzir manifestações artísticas em geral, com base em critérios estéticos e no exercício da sensibilidade. Refletir sobre como corpo e emoção dialogam para a construção de sentidos e refletir sobre a elaboração e estruturação de personagens verossímeis. Refletir sobre a obra literária O Espelho, de Machado de Assis, sugestão para experienciar a pantomima. Então, olha só, eu vou passar pelo compartilhando conhecimentos para vocês, e depois a gente vai começar a falar um pouquinho dessa proposta, e então nós vamos, de fato, para o conto, certo, Mafê? Então, olha só, compartilhando conhecimentos. Como você lida com a sua imagem refletida no espelho? Você se reconhece? Mafê, eu vou fazer essa pergunta, mas você não vai responder agora. Tá só para você ir combinado. refletindo, tá bom? Então vamos lá. Sistematização, que essa é a nossa última aula, né, da atividade 2. Então lá, olha lá, sistematização. No mapa há personagens indicadas, mas são apenas sugestões. Considere a sua realidade escolar. Para a realização da atividade, devem ser seguidas as seguintes orientações: criar uma narrativa linear, utilizar movimentos pantomímicos, trilha sonora é opcional e não fazer uso de outros elementos cênicos para veicular a ideia. Bom, para que nós chegássemos a essa sugestão, né, de atividade, eu venho trazendo para vocês muito sobre expressão corporal, falamos até da importância da expressão facial em Libras, né, que foi uma novidade para mim de entender, de saber, de conhecer que a expressão facial em Libras é a entonação. Para mim foi super importante saber disso, né? E faz toda a diferença na leitura que se faz dos sinais. Sim, né? E na interpretação. Isso. Então, se eu estiver falando a mesma coisa que você, certamente as expressões que eles estão fazendo são diferentes. Exato. Né? Porque cada uma de nós tem uma forma de falar. E né? para a gente perceber como o Libras é uma língua absolutamente completa. Exatamente. E aí nós trouxemos uma outra informação muito interessante, que foi, nós trouxemos a consultora, né, surda, a Cauene, e trouxemos a Doane. E a Cauene diz que a partir do momento que ela foi alfabetizada, né, então, Libras, que aí ela aprendeu Libras, ela falou que tudo se esclareceu para ela. Então, agora as coisas fazem sentido. Só que ela foi alfabetizada aos 20 anos. Tá. Então, ela falou que até então ela sabia língua portuguesa, né? Mas ela não tinha a noção clara de entendimento. Ela não conseguia construir sentidos para a leitura, para todas as leituras que ela faz, como ela constrói agora. Perfeito. Muito interessante isso, Muito. né? Então, vocês já entenderam aqui que é para utilizar a pantomima, certo? Embora nós estejamos discutindo o texto aqui, para que em determinado momento você escolhesse uma cena do conto e fizesse a pantomima, então, em relação a ele, certo? E vamos lá. Sobre o processo criativo, então, a proposta é que os estudantes experimentem a potencialidade da expressão corporal e reflitam sobre os efeitos de sentido produzidos em uma representação que não faz uso da linguagem verbal, ou seja, que eles ressignifiquem o corpo como um veículo artístico
podendo, inclusive, construir novos significados em um texto que é originalmente escrito. Né? Então, como vocês têm as sugestões aí, são várias, e vocês precisam considerar a realidade da escola, eu fiz uma sugestão aqui, né? Trouxe um texto, um conto, que ainda falei para vocês, são só 5 páginas, né? Que eu sei que eles olham a quantidade de páginas, que vai ser mais tranquilo de fazer. E um assunto que, né, tem um leque de discussão aí muito bom, né? Então, vamos lá, ó. Sistematização ainda, ó, organize um momento de compartilhamento e apreciação das produções, no qual os estudantes devem observar se a intencionalidade narrativa foi alcançada a partir da qualidade dos movimentos, da gestualidade, da sonoridade, se for o caso. Mobilize uma autoavaliação, propondo que os estudantes reflitam sobre os processos criativos a partir das questões norteadoras. Como você consegue ressignificar o corpo também como... Aliás, como você consegue ressignificar o corpo também como produtor de sentidos? E em que nível o corpo pode auxiliar ou atrapalhar a intencionalidade narrativa? Então, olha só, isso é muito importante, né? Esse atrapalhar significa o quê? Que muitas vezes, ou se você não se der conta, você pode estar complicando a construção de sentido do outro, porque a sua expressão corporal não está sendo coerente com o seu discurso, certo? Não condiz, né, com o que você deseja expressar. Exatamente. Deia, é muito legal, você trouxe na tela anterior, né, um dos objetivos da aula, se a gente puder voltar, no sentido de... Vamos voltar na tela anterior, por gentileza? A anterior é o 7? Isso, essa daí. Como você consegue ressignificar o corpo também como produtor de sentidos? E essa pergunta é especialmente interessante, né? Me parece especialmente interessante. Por quê? Se a gente entrar assim na nossa rotina de todos os dias, aquela coisa que a gente acorda de manhã, vai para a escola, vai para o trabalho, depois volta para casa, etc., fica parecendo para a gente que o corpo é só um veículo que a gente utiliza para sobreviver, né? Assim, então, o meu corpo levanta de manhã, aí o meu corpo estuda, aí o meu corpo come, aí o meu corpo se deita. Então, fica parecendo para a gente que o corpo ele é só um mero receptáculo, uma máquina que a gente utiliza para sobreviver, né? E quando a gente se propõe a essas perguntas, né, então ressignificar o corpo ele não é só uma máquina que a gente vai mexendo ao longo dos dias, assim, né? Ele é um belíssimo produtor de sentidos, né? E aí eu fico pensando como que tem determinadas situações na nossa vida que o corpo comunica muito mais do que outras formas de comunicação. Tem uma cena de um filme, Deia, um filme baseado numa obra do Victor Hugo. O filme se chama O Homem que Ri. Esse Homem que Ri é uma personagem muito especial porque é um homem que foi raptado por alguns bandidos, assim, e ele teve o seu rosto cortado, assim, essa parte aqui, então ele fica sempre sorrindo, porque querem colocar ele no circo, né? Entendi. Acontece que esse homem que está sempre sorrindo, ele também passa por situações tristes ao longo da vida dele, como quando ele perde a mulher amada. Tem uma cena em que ele chora a perda da mulher amada ao mesmo tempo em que ele sorri. E essa cena comunica muito, muito, muito. Vendo aquele homem que está rindo e chorando ao mesmo tempo, você consegue se colocar no lugar dele. É um filme mudo. O filme não tem uma única palavra falada, mas você entende exatamente o que aquele homem está sentindo. Então, o corpo é muito mais do que uma máquina. Sugestão. Por isso que eu trago a Maria Fernanda, porque a Maria Fernanda é sensacional, né? Sugestão para vocês assistirem a esse filme. Repita, por favor. O Homem que Ri. O Homem que Ri. Então, vamos lá. Tudo vai ser... Acho que vai ser super importante também esse filme, na verdade, para eles, principalmente para essa atividade, né? Principalmente para essa, porque depois vocês, ao final, o produto, né, desse aprofundamento, eu vou trazer como sugestão a radionovela, mas pode ser uma radionovela ou um curta-metragem. Né? Então, tudo isso
tudo que nós temos trazido para vocês é para que vocês vão aumentando aí o repertório de vocês em relação à construção de personagens, né? E para que eles passem verdade, né? Ok? Então vamos lá. E então nós temos uns minutinhos, né? Então vai dar tempo. Então nós chegamos na sugestão de obra literária, O Espelho, Machado de Assis, e eu trouxe uma imagem que eu achei muito representativa. Muito bom. Né? Então, olhem aí, nós temos um gatinho se olhando no espelho, mas o que ele vê, a imagem que ele vê refletida é de um leão. Uhum. Né? Eu achei muito ilustrativa para o conto O Espelho. Muito bom. Diz certo? Como esse gatinho se vê, que é muito importante. Né? Sim, é como ele se vê. E a pergunta lá no começo, olha só, a pergunta foi: como você lida com a sua imagem refletida no espelho? Você se reconhece? Né? E aí, por exemplo, você disse agora, ele se vê como um leão. Tem um contraponto também, né? Ele pode se achar ou ele de fato pode ser. Ah, bom. Não é? Não tem? Tem um contraponto aí, né? Tem a diferença, é o né? que ele vê, é o que ele representa de verdade. Exato. Ou é o que ele enxerga? Exatamente. É isso? É o que ele é ou o que ele quer parecer? Sim, né? Então. E vamos lá, eu vou ler para vocês um resuminho do conto O Espelho, então. Olha só. Jacobina é um homem de 45 anos e de origem humilde que conseguiu subir na vida por conta de uma nomeação a um posto militar. Vamos prestar atenção em tudo, hein? Certo dia estava com mais 4 amigos em uma casa debatendo sobre a alma, o universo e outros assuntos. Jacobina, porém, mantinha-se calado e parecia não estar muito interessado no assunto. Quando um dos presentes exige que ele dê sua opinião, Jacobina diz que irá contar um episódio de sua vida. Ele pretendia defender sua teoria de que cada pessoa possui 2 almas, uma exterior e outra interior. Aos 25 anos, Jacobina foi nomeado alferes da Guarda Nacional, o que lhe garantiu uma mudança significativa de status. Sua família passou a elogiá-lo e a se orgulhar dele, e agora era o senhor alferes. Um dia, sua tia Marcolina o chama para ir até o sítio onde ela morava. Por conta do status de seu sobrinho, ela lhe oferece um grande espelho proveniente da família real portuguesa e melhor mobília da casa, e o coloca no quarto destinado a Jacobina. A partir de então, tudo mudou em sua vida. A percepção que tinha de si mesmo passou a ser aquela que outros tinham dele. E a pessoa que Jacobina era não mais existia. Pouco tempo depois de chegar ao sítio, Marcolina saiu de viagem. Aproveitando a ausência dela, os escravos fugiram e Jacobina vestiu-se sozinho no sítio. Assim, passou os dias perdido nas sombras da solidão e angustiado por ter perdido a sua alma exterior, fruto da imagem que os outros faziam dele. Em certo momento, ele decide olhar o espelho e percebe que a imagem ali refletida estava corrompida e difusa, assim como a imagem que ele fazia de si mesmo na ausência dos outros. Não conseguindo enxergar a si mesmo com nitidez, Jacobina resolve vestir sua farda e olhar-se no espelho. Dessa vez, a imagem refletida era nítida e com clareza de detalhes e contornos, recuperando assim a alma exterior, que preenchia sua alma interior. Jacobina conseguiu evitar a solidão nos dias que se passaram. Vamos lá, ó. Eu vou parar aqui, né? Então, eu reforcei a questão. Ele se tornou um alferes, né? E isso lhe garantiu status social. Mas chegou um momento em que ele não estava mais fardado, né? E que ele precisou, e ele estava sozinho e se olhou no espelho, e ele não mais se reconheceu, certo? E aí, Mafê, vamos lá. Nossa, são tantas coisas. A gente fala assim, o Machado foi um escritor absolutamente genial, né?
mesmo que a gente não tenha lido nada de Machado, só por esse resumo que a professora Andréia leu para a gente, já dá para entender um pouco da genialidade desse escritor, né? Então, esse Jacobina, que é esse homem, que era um homem absolutamente comum, enfim, que em um dado momento da vida dele recebe um cargo, uma posição de importância, né? E, a partir daí, começa a se sentir alguém. Sim. Né? E ele só se sente alguém quando ele está fardado. Por quê? É a forma como ele consegue mostrar para os outros, né, a importância que ele tem. Então, Jacobina me parece, numa primeira leitura, uma pessoa que não está muito preocupada exatamente com quem ele é. Ele está muito mais preocupado com a imagem que ele passa para os outros. Sim. E me parece, Ideia, que a gente tem um pouquinho de Jacobina na gente mesmo. Sim. Não é? Você não acha que cada um de nós, em maior ou menor grau, é um pouquinho Jacobina? Acho que sim, acho que sim. E a gente a gente reconhece isso quando chega, às vezes, uma imagem, uma leitura do outro para você, que você fala, mas... eu não quis fazer, ou então, será que eu estou fazendo isso? Né? Então, algumas pessoas buscam ajuda para consertar isso. Outras, como Jacobina, dizem, não, é assim que vai ser agora. Exatamente. Não é? Tem um espaço, especialmente, Ideia, que me parece ser um espaço em que a gente mais expõe para o mundo essa nossa característica jacobina da personalidade. Alguns com muita intensidade, inclusive, que é o espaço digital. Sim, muito bom, Maria Fernanda. Pode continuar. O espaço das mídias sociais, né? O espaço em que a gente consegue, de alguma forma, controlar o que os outros ficam sabendo da gente e controlar a personalidade, a imagem que a gente constrói da gente mesmo. Quando a gente se olha no espelho, Deia, a gente não controla o que o espelho está mostrando para a gente. O espelho é a realidade nua e crua e ele vai apontar de volta para a gente e dizer, este é você, esta é você, sem pôr nem tirar. E talvez olhar para o espelho não seja um exercício tão fácil para a gente, né? Porque a gente se depara ali com quem a gente é de verdade. Né? Nos nossos aspectos físicos, emocionais, psicológicos. Agora, no espaço virtual, a gente consegue controlar o que esse espelho vai refletir. Sim. Né? E pode ser muito tentador fazer este controle. Assim como Jacobina, ele se sentiu totalmente diminuído, despido, porque ele não estava mais conseguindo controlar o que as pessoas, a imagem que as pessoas estavam fazendo dele. Me parece que no espaço digital a gente tem uma tentação de se tornar cada vez mais jacobina, porque a gente quer que as pessoas vejam a gente sempre de uma determinada maneira, que é a mais feliz, a mais bonita, a mais perfeita. Isso, a mais legal, descolada e etc. Sim. E eu me pergunto o quão saudável, primeiro, isso é, né? E, de um ponto de vista, assim, da gente se relacionar enquanto seres humanos, né? Eu também me pergunto se isso é útil. Sim. Né? Se isso... né, Déia? Eu acho assim, essa pergunta, se é útil ou não, depende muito, de fato, do que cada um traz de conteúdo. Eu falo de conteúdo, não conteúdo digital, de conteúdo, sim. Em que momento você está, em que fase você está, que você reconhece que o ser é mais importante que o ter e que o parecer. Né? Em que momento você está. E a gente precisa, eu acredito que nós estamos aqui para melhorar sempre esse ser. Exato. Né? Acredito que, como nós estamos falando com adolescentes, nós sabemos que para eles isso é muito importante nesse momento. Até para começar um relacionamento de amigos até. Eles fazem uma leitura desse exterior. É a primeira coisa, né? Mas isso precisa mudar. Né?
E essa mudança acontece com o amadurecimento. Exatamente. Não é? Com o tempo, gradualmente. Isso precisa mudar. Uhum. Né? Bom, eu vou chamar a vinheta e nós vamos continuar com essa aula que está muito legal. Vamos lá?